Olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Espírita Amigo Germano. Eu gostaria de convidá-los para que juntos possamos fazer uma reflexão baseada no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de simplicidade e pureza de coração. E para que a gente possa compreender melhor a descrição deste capítulo, é bom a gente recordar algumas coisas relacionadas à população que existia na época em que Jesus estava lá. E essas populações, em especial os judeus, eles eram então comandados por leis mosaicas, né? E essa lei, então, ela era composta por um código de diferentes leis que formavam, então, ordens e proibições. E o povo, então, estava, logicamente, acostumado com isso, né? E essas leis, elas, então, davam várias orientações, por exemplo, de como as pessoas poderiam deixar de serem impuras. E dentro disso estava, então, a proibição, por exemplo, de se aproximar de pessoas com lepra, de se aproximar de pessoas com doenças infecciosas, daquelas pessoas que tocavam cadáveres humanos ou de outros animais, né? Então, as pessoas se tornavam impuras tendo esse comportamento. Também as mulheres, no período da menstruação, eram consideradas totalmente impuras, e assim existiam, então, várias ordens e regras e leis, mas existia também as leis de purificação, né, que então existiam rios em que eles consideravam que esses rios tinham águas muito limpas, né, e as pessoas então deveriam se banhar de corpo inteiro nesses rios com essas águas cristalinas para que eles fossem completamente purificados, né. E uma das coisas que eram exigidas, então, nessa época, é que sempre que as pessoas fossem se alimentar, elas precisariam obrigatoriamente tirar as impurezas das mãos. Então, eles tinham o hábito de lavar as mãos até os cotovelos. Na verdade, isso era uma lei, né? Para que quando eles colocassem o alimento na boca, esse alimento descesse puro para o seu organismo. Bom, e baseado nisso, então, os escribas e fariseus, eles sabiam da existência de Jesus e eles vieram, então, até Jerusalém, onde Jesus estava, para ter com ele, né? E eles, na verdade, procuravam porque eles queriam obrigatoriamente motivos para acusar Jesus que ele estava desrespeitando os costumes religiosos daquela época, né? E foi então que nesse momento eles chegaram no local e viram então os discípulos de Jesus se alimentando sem lavar as mãos. E eles se sentiram muito ofendidos com isso, né? Então eles chegaram e falaram grosseiramente com Jesus, né? Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? E Jesus, então, olha para eles e responde, né? Por que violais vós, outros, o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? E Jesus ainda completa, né? Deus nunca ordenou que o seu povo seguisse o ritual de lavar as mãos até os cotovelos, né? E eles, então, consideraram isso uma grave ofensa, né? Mas Jesus completou, então, né? Não só para aqueles homens, mas também para os seus discípulos que não entenderam muito bem o que significava o que Jesus estava falando, né? E Jesus diz, então, não é o que entra na boca que macula o homem, o que sai da boca do homem é que o macula. E Jesus ainda completa, né? O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem, porque é do coração que provém. Então, a nossa reflexão deve ser muito baseada nisso, né? Porque Jesus, quando ele fala isso, e ele continua falando, então, com os escribas e fariseus,
dizendo que eles querem um comportamento de purificar, de lavar as mãos, sendo que eles estão esquecendo as verdadeiras leis de Moisés, né? Então, as tábuas em que Deus teria citado para Moisés, relacionado aos 10 mandamentos. E Jesus fala então para eles, né, que eles queriam a pureza do corpo, a limpeza do corpo, mas eles não limpavam os pensamentos. E quando a gente para pensar nisso, é o que acontece conosco ainda hoje. Quantas vezes nós contribuímos com a energia maléfica da Terra, do nosso planeta, através dos nossos maus pensamentos? Então, muitas vezes desejando mal para as pessoas, pensando coisas ruins que fazem com que o nosso planeta esteja muitas vezes com essas nuvens negras que estão relacionadas com o nosso pensamento e o nosso comportamento desvirtuado completamente, né? Então Jesus falou a eles com relação aos homicídios que na época ocorriam de uma forma muito grande e que continuam acontecendo agora nos nossos tempos, né? Então, as pessoas tirando a vida de outras pessoas, que está completamente contra as leis de Deus. Jesus falou também dos adultérios, que ainda persistem nos nossos tempos, quando tanto homens quanto mulheres, muitas vezes, não respeitam o ser que está do seu lado e que ficam, muitas vezes, não necessariamente os traindo, propriamente dito, mas traindo com os pensamentos. E como a gente já leu muitas vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente não precisa necessariamente chegar ao ato para trair, mas os nossos pensamentos nos fazem trair. E a gente deveria pensar muito com relação a isso, né? E Jesus falava também da promiscuidade sexual, que eu nem preciso dizer, que parece que cada vez está mais fortalecida nos nossos tempos. E muitas vezes, muitas coisas são inclusive ensinadas para as crianças, tanto nas escolas quanto na sociedade. E tudo isso nos torna, então, na verdade, seres impuros em relação a Deus. Né? Jesus fala dos roubos, e esses roubos nós observamos constantemente, não só na política, na corrupção dos políticos que está ocorrendo, mas nas nossas próprias pequenas corrupções, porque quando nós, por exemplo, furamos uma fila, e isso na verdade, uma forma de pequenos roubos, de pequenas corrupções, porque sempre que nós, a nosso favor ou a favor da nossa família, nós levamos vantagens, mas prejudicamos alguém, seja de uma forma muito pequenininha, seja de formas grandes, como os grandes corruptos da nossa nação fazem, a gente está tendo esse comportamento. E nós precisamos repensar as nossas atitudes, aquelas atitudes famosas de levar vantagens, né? Assim como nós vemos, por exemplo, que Jesus falava das calúnias, as pessoas que caluniam, que é o que mais a gente encontra nesse momento nos meios de comunicação. Então, pessoas de partidos, de determinadas associações políticas, né? Uns fazendo fofoca dos outros e a população toda se envolvendo com isso nos meios de comunicação. Né? Da mesma forma, os falsos testemunhos. Quantas vezes nos meios de comunicação, independente de quais sejam, existem os falsos testemunhos? Na nossa política, olhe, se a gente para pensar e seguir, quantos falsos testemunhos existem, quantos políticos, um tentando derrubar o outro através de mentiras, de calúnias, né? E muitas vezes sob o nosso apoio. E nós precisamos repensar tudo isso. Jesus falou também das blasfêmias,
né, que tanto ocorriam na época. E aquelas blasfêmias relacionadas, então, aquelas atitudes que as pessoas tinham de achar que o importante era o comportamento do material, por exemplo, a limpeza do corpo, que realmente é muito importante, porque é esse corpo que Deus nos deu para que nós possamos passar por essa vida, né? Com todas as consequências que nós precisamos passar. E nós precisamos realmente cuidar do corpo. Mas nós não podemos deixar que as coisas da moda sejam muito mais importantes do que as coisas da alma. Não adianta nós termos um corpo muito lindo, muito jovem, muito perfumado, se os nossos pensamentos estão completamente contaminados com coisas que não deveriam. Então, esse é o momento de tudo isso que está acontecendo no nosso planeta, para que nós repensemos, para que nós deixemos de viver daquela época em que as pessoas tinham acreditavam em todas aquelas leis materiais e as seguiam. Nós precisamos seguir as leis de Deus, né? Deixarmos um pouco esse lado material e nos voltarmos para o lado espiritual. E então, os espíritos que ajudaram Allan Kardec a escrever esse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinam, de certa forma, como ter simplicidade e pureza de coração, que é isso que nós precisamos urgentemente. E eles falam, educando os nossos pensamentos para o bem. Então, nós precisamos repensar as nossas atitudes com relação ao próximo e parar de desejar o mal, parar de pensar coisas ruins a respeito das pessoas, educando o nosso pensamento para o bem, para olhar para aquele irmão que está lá do nosso lado e desejar coisas boas para ele. Falam do nosso desejo e do fazer o bem a quem quer que seja, e que é bem importante sem prévios julgamentos, né? Porque muitas vezes a gente tem uma tendência de ajudar as pessoas, mas com aquele julgamento lá no nosso pensamento, né? E não prestando atenção nos nossos erros, em como também nós erramos e nós não gostamos de ser julgados, mas nós nos achamos no direito de ficar julgando as pessoas. Né? Um outro aspecto é perdoar os supostos males que nos causam. Né? Então, a gente acha que tem muitas pessoas que nos fazem muito mal e nós esquecemos que existe a lei do retorno e que nós estamos aqui e que muitas vezes aquelas pessoas que estão nos causando aquele mal terrível, na verdade só estão nos dando de volta tudo que a gente fez em vidas pregressas. E, portanto, a gente precisa repensar um pouco, né, que nós não somos ainda anjos, que a gente tem algumas coisas negativas, que a gente deve aproveitar esse momento para mudar muito, né? E eles falam também da caridade para com o próximo. E essa caridade, ela não está relacionada somente a dar coisas materiais, que é muito importante, mas principalmente no nosso comportamento para perdoar, para orar, principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos passando, então de orar muito para o próximo, né? E de ter comportamentos, então, de saber ouvir, de saber dar um abraço, mesmo que virtual, nesse momento, de tentar compreender por que determinados comportamentos das pessoas. Nós precisamos realmente ter muito mais empatia, porque é o momento, este é um momento necessário, é um momento em que nós temos muito mais eu não diria tempo, porque todos nós trabalhamos muito, né? E dependendo da situação, ainda muito mais. Mas Deus nos chama, com toda essa situação que está acontecendo, para que nós possamos aprender, de uma vez por todas, a limpar a nossa alma. E indo para a finalização, eu gostaria de dividir com vocês essa frase de Emmanuel, que está lá no livro Consolador, em que ele diz: se purificares o coração,
identificarás a presença de Deus em toda parte. Olha que lindo, né? Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Então, se Deus tem esperança por nós, como é que nós não vamos ter esperança por nós mesmos e por todos os outros que convivem conosco, não é mesmo? E para finalizar, Emmanuel diz: assim, nesse serviço bendito de louvar o bem, olhem só, lavaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que completaremos um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Então, eu termino aqui desejando a todos vocês uma excelente semana e que todos nós possamos refletir e pensar como é que nós poderíamos purificar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, enfim, o nosso coração, que é o que Jesus pedia e ainda pede para todos nós. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.